Ensinamentos de um Iniciado. Capítulo 16. Método Científico de Desenvolvimento Espiritual. Parte 2. Retrospecção. Um método para evitar o purgatório. Vimos no capítulo anterior que um registro da nossa existência, desde o berço até o túmulo, está gravado num pequeno átomo no coração. O éter que inalamos em cada respiração transporta consigo os quadros do mundo exterior. Graças ao éter registramos as cenas, como em um filme, de tudo que vivemos e ainda estamos vivendo. Esse processo determina a base de nossa existência pós-mortem. O registro das ações más é erradicado através do sofrimento, a dolorosa experiência purgatorial. O fogo do remorso cauteriza a alma à medida que o filme se desenrola diante de nossa visão. Dessa maneira, ficamos menos propensos a repetir, em vidas futuras, os mesmos atos reprováveis. Por outro lado, quando recordamos as imagens das boas ações praticadas, sentimos uma alegria celestial. A essência dessas sublimes experiências estimulará, de forma subconsciente, a alma a agir ainda melhor em vidas futuras. Mas esse processo é naturalmente lento e pode ser comparado ao funcionamento da velha roda d'água. Esse ritmo compassado e moroso foi estabelecido pela sábia natureza com o propósito de conduzir a humanidade de forma prudente e também torná-la cada vez mais consciente de suas leis. Nesse ritmo, a maior parte da humanidade está gradativamente evoluindo do egoísmo para o altruísmo. Embora extremamente vagaroso, parece ser o único método pelo qual aprende. A outra classe, que no relance de uma visão do distante futuro, vislumbrou uma humanidade gloriosa expressando seus atributos divinos, finalmente vivendo uma vida de amor e paz. Esta classe tem as estrelas como alvo de suas aspirações. Procura realizar em uma ou em poucas encarnações o que seus semelhantes necessitarão de centenas de reencarnações para consumar. São como os pioneiros que souberam aproveitar cientificamente a energia da água para transformá-la em eletricidade. Os pioneiros no domínio espiritual também estão à procura de um método científico para superar a perda de tempo e energia envolvidos no lento processo de evolução. Método que possa capacitá-los a avançar na grande obra e assegure um desenvolvimento pessoal de forma científica. Este era o maior desafio dos pioneiros irmãos da Ordem Rosa Cruz. Com afinco estudaram e desenvolveram um método. Agora está disponível a seus fiéis seguidores e também para a prosperidade eterna. Um sistema eficaz a todos aqueles que anseiam e perseveram na senda espiritual. Já vimos como os engenheiros se incumbiram de aperfeiçoar a primitiva roda do moinho e conseguiram transmitir eletricidade para pontos distantes. Seus objetivos foram concretizados graças ao estudo das vantagens e limitações do primitivo mecanismo. Assim também, os irmãos maiores da Rosa Cruz estudaram, com auxílio de sua visão espiritual, todas as fases da evolução humana desde o mundo físico até o estado pós-mortem. Assim conseguiram demarcar como o progresso, através de muitas vidas, é gradativamente alcançado. Estudaram também os sinais e símbolos dados à humanidade através dos séculos para ajudá-la no crescimento da alma. Especial atenção foi destinada ao estudo do tabernáculo no deserto. Esse templo, conforme afirmava São Paulo, era uma sombra das boas coisas que virão. Durante as pesquisas, encontraram o segredo do crescimento da alma oculto nos vários utensílios e acessórios usados naquele antigo local de adoração. As cenas do panorama da vida que se desenrolam diante dos olhos da alma depois da morte causam um sofrimento no purgatório e livram a alma do desejo de repetir as ações que originaram essa penitência. A dor abrasadora sentida pela alma no purgatório está intimamente ligada com o sal e o fogo.
O sal era friccionado nas vítimas encaminhadas ao altar dos sacrifícios antes de serem imoladas e consumidas no próprio fogo do altar. Aplicando o axioma hermético, como é em cima, assim também é embaixo, concluíram que o método da retrospecção se harmoniza com as leis cósmicas do crescimento da alma. A retrospecção limpa os pecados da alma pelo sal da purificação e pelo fogo do remorso. Tem a propriedade de realizar a cada dia o que a experiência purgatorial só pode fazer uma única vez ao término de cada vida. Mas ao mencionarmos a palavra retrospecção, frequentemente ouvimos as pessoas afirmarem: "Ah, isso não é novidade. Também é ensinado em outros grupos religiosos. Eu mesmo já a pratiquei durante toda a minha vida. Examino meus atos diários todas as noites antes de dormir. Porém, isso não é suficiente. Para poder realizar essa prática cientificamente, é necessário reproduzir os processos da natureza, como no exemplo do engenheiro. Para isolar a corrente elétrica do solo, descobriu que o vidro, a porcelana e a fibra agiam como obstáculos à sua passagem. Também devemos seguir em cada detalhe as propriedades e os processos da natureza. Seguindo seus métodos, certamente obteremos maior crescimento anímico. Quando estudamos o processo de expiação purgatorial, aprendemos que o panorama da vida se desenrola em ordem inversa, do túmulo para o berço. Cenas que se passaram no fim da vida são expiadas em primeiro lugar. As que aconteceram no início da juventude são as últimas a serem revistas. Essa inversão na ordem dos eventos auxilia no entendimento da lei de causa e efeito. Demonstra à alma o mecanismo que define as consequências que foram colhidas, na medida em que determinadas causas foram semeadas. Considerando esses fatos, podemos deduzir um método científico para o desenvolvimento da alma. O aspirante deve examinar, passo a passo, a sucessão dos episódios ocorridos em sua vida, todas as noites e antes de dormir. Deve começar pelas últimas ações imediatamente antes de se recolher, continuando gradativamente em ordem inversa para os atos praticados durante a tarde, depois para os da manhã até o momento de acordar. Mas, e isso é muito importante, não é suficiente examinar essas cenas de maneira descuidada e admitir estar arrependido ao defrontar-se com uma cena na qual agiu mal ou injustamente para com outra pessoa. Os sinais gravados no altar dos sacrifícios oferecem instruções precisas e inequívocas. A carne ofertada no altar dos sacrifícios era atritada com sal e em seguida consumida pelo fogo. Como é do conhecimento de todos, o sal num ferimento provoca sensação dolorosa semelhante ao fogo. Assim também o aspirante ao desenvolvimento da alma deve compreender que ele é, ao mesmo tempo, oferta e sacrifício, sacerdote e purificação, altar e chama ardente. Ele deve permitir que o sal expiatório e as brasas do remorso queimem e cauterizem no mais recôndito do seu coração todas as falhas cometidas. O aspirante deve sentir uma verdadeira contrição ao relembrar qualquer erro. Unicamente esse profundo e sério procedimento apagará o registro do átomo semente no coração, deixando-o limpo. Sem esse compromisso, nada se conseguirá. Contudo, se o aspirante ao desenvolvimento científico da alma conseguir tornar bastante intenso esse fogo do remorso e da contrição, então o átomo semente será purificado dos pecados diários acumulados durante a sua vida. Mesmo os acontecimentos anteriores ao início da prática desses exercícios irão gradativamente sendo transmutados por esse fogo purificador. Assim, no fim da existência, quando o cordão prateado se romper, o aspirante estará livre do sofrimento na região purgatorial do mundo do desejo. Além disso, economizará o tempo equivalente ao período da expiação purgatorial, ou seja, mais ou menos 1/3 do tempo que viveu encarnado em seu corpo denso.
O mesmo não sucede com as pessoas comuns que não tiveram o privilégio de aprender e a felicidade de praticar esse método científico. O aspirante que incansável e dedicadamente praticar esse método encontrar-se-á desimpedido no mundo invisível. Estará desprendido das limitações que aprisionam e escravizam, totalmente livre para trabalhar pela humanidade sofredora durante o tempo que permanecer nas regiões inferiores do mundo do desejo. Mas há uma grande diferença entre o contexto de cada oportunidade oferecida e de suas respectivas vantagens. No mundo físico, 1/3 de nossa vida é empregado em repouso e recuperação, outro terço empregado no trabalho para obter recursos para manter nosso corpo denso alimentado, vestido e abrigado. Apenas o terço restante estará disponível para os propósitos de relaxamento, recreação ou desenvolvimento da alma. No mundo do desejo, onde o espírito ingressa após a morte, a situação é bem diferente. Nele, ingressando, já estamos constituídos e envolvidos na matéria desse mundo. Alimento, vestuário e abrigo não são mais necessários. Não sentimos cansaço nem sono. Desaparecem as necessidades biológicas, tais como sustentar e resguardar o corpo. O espírito encontra-se livre. Está apto a utilizar seus veículos durante as 24 horas, dia após dia. Portanto, o tempo disponível nos mundos internos, por termos vivido diariamente o nosso purgatório aqui, é equivalente ao período de toda uma vida destinada às tarefas na Terra. Mas o tempo assim poupado deve ser direcionado ao aperfeiçoamento do processo de evolução. Devemos manter as ações e os pensamentos concentrados na colaboração e no auxílio dos nossos irmãos mais jovens e menos afortunados. Agindo assim, colheremos uma abundante safra. Obteremos um substancial crescimento anímico na existência pós-mortem, crescimento superior ao equivalente obtido durante muitas vidas comuns. Quando renascermos, traremos conosco todos os poderes incorporados à alma. Estaremos muito mais adiantados no caminho da evolução do que poderíamos estar em circunstâncias usuais. Devemos alertar que outros métodos de desenvolvimento da alma ensinados por outras escolas são perigosos. Podem algumas vezes conduzir seus praticantes ao manicômio. O método científico de desenvolvimento da alma difundido pelos irmãos maiores da Ordem Rosa Cruz só traz benefícios e nunca causará nenhum dano a ninguém. Nós podemos dizer também que há outros meios de auxílio, não mencionados aqui, e que são comunicados àqueles que tenham provado serem merecedores pela persistência, e porquanto eles não visem diretamente o desenvolvimento da visão espiritual, essa será desenvolvida por todos aqueles que praticá-lo com a necessária e fiel perseverança.